Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá para mais uma aula. Turma, nessa aula, como eu falei na aula passada, são muitas matérias. Concurso de crimes, efeitos da condenação, reabilitação e medida de segurança. Então eu sugiro que você assista a aula passada, porque muita coisa eu falei lá que eu não vou repetir aqui, até porque ficou uma aula meio grandinha e eu tento reduzir o máximo possível. Só porque você fala sempre bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei que hora você está assistindo. E se você for meu aluno aqui, presencial, eu espero que você esteja assistindo de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Fechou? Vamos lá. Primeira questão vai dizer assim, do simulado 2 agora. Gilson, com 35 anos, juntamente com Rafael, com seu filho Rafael, de 15, em dificuldades financeiras, iniciaram atos para a subtração de veículo automotor. Gilson portava arma de fogo e quando a vítima tentou empreender fuga, ele efetua disparos contra ela, a fim de conseguir subtrair o carro. O episódio levou o proprietário do automóvel a falecer. Apesar disso, os agentes não levaram o veículo, já que outras pessoas que estavam no local chamaram a polícia. Descobertos os fatos, Gilson é denunciado pelo crime de latrocínio consumado e corrupção de menores em concurso formal, sendo, ao final da instrução, após confessar os fatos, condenado à pena mínima de 20 anos pelo crime de latrocínio e a pena mínima de 1 ano pelo delito de corrupção de menores, não havendo reconhecimento de quaisquer agravantes ou atenuantes. Reconhecido, porém, o concurso formal de crimes, ao invés das penas serem somadas, a pena mais grave foi aumentada de 1/6, resultando um total de 23 anos e 4 meses de reclusão. Considerando a situação narrada, o advogado de Gilson poderia pleitear, observando as jurisprudências tribunais superiores em sede de recurso à apelação, o quê? Pessoal, aqui a gente falou na aula passada sobre o critério do cúmulo material e o critério da exasperação de pena. O que é o cúmulo material? O cúmulo material é você pegar a maior das penas e aplicar uma causa de aumento de pena. E a exasperação de... Tô doido. É porque eu tô procurando aqui os simulados de vocês, porque eu fiz que eu boto os artigos, e eu não tô achando. Então eu vou sem artigo mesmo. Pessoal, o critério do cúmulo material é somar as penas. O critério do cúmulo material é aplicado para o concurso material e para o concurso formal impróprio ou imperfeito, que eu falei na aula passada. Então, para o concurso material e para o concurso formal impróprio ou imperfeito, é cúmulo material, soma as penas. O critério da exasperação de pena é aplicado para o concurso formal perfeito e para o crime continuado. Para esses dois, pega a maior das penas e foi iguais qualquer uma e aumenta. No caso, quando a exasperação de pena, ou seja, pegar a maior das penas e aumentar, nunca pode resultar uma pena maior do que você somar. Então, se é para ser continuidade delitiva ou concurso formal perfeito, que é aquela em que você pega a maior das penas e aumenta, e o juiz nota que é melhor somar as duas penas do que pegar a maior pena e aumentar, o juiz é obrigado a somar as penas. Então, quando é para aplicar a exasperação, mas a exasperação é pior para o réu, sai uma pena maior do que somar, o juiz vai somar. E o nome disso é cúmulo material benéfico, ou concurso material benéfico, ou cúmulo material benéfico, que é a situação onde é para o juiz exasperar, mas exasperar é pior, que é o que aconteceu aqui. No caso, foi dito assim, que o juiz, ele foi condenado a pena de 20 anos por um crime e mais 1 ano por outro crime, ficaria 21 anos. No caso, o juiz subiu a pena e a pena dele exasperou com o 6º e a pena ficou 23 anos e 4 meses. Nesse caso, pessoal, ele não pode fazer isso. O que é que você ia alegar em sede de apelação? Você ia pedir a aplicação do critério do cúmulo material em detrimento da exasperação pelo concurso formal de crimes. Isso está correto. E isso, inclusive, pessoal, está no artigo 70. No artigo 70 do Código Penal, ele diz o seguinte, não poderá a pena exceder a que seria cabível no artigo 69. Então, quando ele fala do concurso formal e ele diz que, em qualquer caso, vai somar a pena, ele fala da exasperação, a exasperação não pode exceder a pena da regra da somatório de pena. Então está no artigo 70, parágrafo único. Item A de avião. Item B. Quanto ao concurso de crimes, é correto afirmar:
Há concurso formal próprio quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3, considerando o número de infrações cometidas. Sabe o que está errado aqui, pessoal? Ela vai ser aplicada de 1/6 até a metade. O aumento de 1/6 até 2/3 é do crime continuado. Então aqui, a única coisa que está errada é de 1/6 a 2/3. Na realidade, é de 1/6 até a metade no concurso formal de crimes. Concurso formal próprio. Está errado, artigo 70. B. Existe concurso formal impróprio ou imperfeito quando a ação ou omissão dolosa ou culposa resultar de desígnios autônomos, hipótese em que a regra será aplicada o cúmulo material. O que está errado é só a parte culposa. Falei na aula passada sobre o concurso formal imperfeito, que é aquele quando uma só ação ou omissão você pratica 2 ou mais crimes, e esses 2 ou mais crimes são dolosamente. Tem 3 pessoas ali, eu quero atropelar, dolosamente. Está errado só a parte culposa. Então você vai colocar aí para você enxergar depois, artigo 70, parte final, segunda parte do artigo 70. C. Nos crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça contra a mesma vítima, já está errado. Poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, ou a mais grave, até o triplo. Essa era para ser a letra do artigo 71, parágrafo único. Só que no artigo 71 diz, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes. Então, artigo 71, parágrafo único. Aqui está dizendo a mesma vítima, por isso que está errado. D. No crime continuado comum, aplica-se a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Correto? Considerando o número de infrações cometidas, incidir na extinção da punibilidade sobre cada pena isoladamente. Essa está correta. E essa parte final aqui, a gente vai ver que no concurso de crimes, mesmo que haja crime continuado, é para enxergar os crimes isoladamente. A D de dado está correto. A gente vai ver isso no nosso simulado 13, quando a gente for ver a extinção da punibilidade. Aí é o último simulado, 13, muito provavelmente, sobre a parte geral do Código Penal. Aí eu vou encerrar a parte geral. Diz assim, aí você já viu todos os assuntos da parte geral com esses 13 simulados. A perda do cargo público ou função pública como efeito criminal ocorrerá quando a pena privativa de liberdade por tempo for superior a... Vimos isso no simulado passado, na aula passada. A gente tem os efeitos extrapenais genéricos, que eles são automáticos, está no artigo 91, e os efeitos extrapenais específicos, que eles não são automáticos e devem ser motivados. A perda do cargo ou função, ele é um efeito extrapenal específico, ou seja, não é automático. Só na lei de tortura é que é dito que tem como efeito automático da condenação a perda do cargo. Na lei de abuso de autoridade não tem isso, no Código Penal não tem isso, no Código de Processo Penal não tem isso. Toda perda do cargo, exceto na lei de tortura, você deve ser motivado. E o funcionário público, se ele cometer um crime contra a administração pública, ele vai perder o cargo, isso está no artigo 92, se a pena dele for igual ou maior do que 1 ano. Isso se ele cometer um crime contra a administração pública. A pena foi igual ou maior do que 1 ano, ele perde o cargo. Agora, se for outro tipo de crime, é um roubo, não é um crime contra a administração pública, a pena tem que ser superior a 4 anos para ele perder o cargo. Então, quando a pena for superior a 4 anos nos crimes praticados com abuso de poder ou violação com a administração pública, falso. Aqui basta igual ou superior a 1 ano. B, 6 meses nos casos de violação à administração pública, superior a 3 anos, está falso, superior a 5 anos, está falso, superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação para dever com a administração pública, ou por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Aqui está tudo correto, só que essa questão, pessoal, penso eu que ela poderia ser anulada. Sabe por quê? Porque aqui ele fala, no artigo 92, que pode ser o tempo igual ou superior a, deixa eu ver o enunciado aqui, teria que ser igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou com violação da administração pública, ou por tempo superior a 4 anos. A menos errada aqui é a E de escola, só que ele não respeita o artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Olha o que é que diz o artigo 92, que o cara vai perder, isso eu até já mostrei para vocês, o cargo
quando a pena aplicada for por tempo igual ou superior a 1 ano. E não é o que está aqui na questão. A questão diz superior a 1 ano. A menos errada é a E. Essa é a resposta que foi dada como correta. E, finalmente, simplesmente neutro na quarta. Acerca da concessão da reabilitação, falei um pouco sobre a reabilitação, expliquei os requisitos na aula passada. Tem que o cara ter domicílio no país pelo prazo de 4 anos. Falso. Nós já vimos que a reabilitação é pelo prazo de 2 anos. Não é pelo prazo de 4 anos. Isso está no artigo 94 do Código Penal, inciso 1º. Ele tem que, durante 2 anos, morar aqui. A jurisprudência aceita que ele pode trabalhar fora durante esses 2 anos, mas isso é exceção. 2. No cômputo do prazo do SUSI, não ter havido a revogação. Aqui diz assim, ó, a reabilitação poderá ser requerida decorrido 2 anos do dia em que foi extinta de qualquer modo a pena ou terminada sua execução, computando-se o período de prova do SUSI, aqui, se não sobrevier a sua revogação, e desde que o condenado. Então, pelo artigo 94, o item 2 aqui está correto. No cômputo do prazo de SUSI, não ter havido revogação. Está correto? Não ter havido revogação do SUSI. Esses 2 anos, no período de prova do SUSI, já está contando esses 2 anos, desde que não haja revogação. Então, a 2 está correta. 3. Ter demonstrado efetiva e constante bom comportamento público e privado. Está correto. Está no inciso 2º do artigo 94. 4. Então, a 2 e a 3 está correta. 4. Condenação a pena superior a 2 anos no caso de pena privativa de liberdade. Não tem isso. Isso aqui é para o livramento condicional. É outra coisa que a gente já estudou lá no artigo 83. Não tem esse requisito no 94. E 5. Ter ressarcido dano causado ou demonstrar a impossibilidade absoluta de fazê-lo. Essa está correta. Então, fica a 2, a 3 e a 5. Resposta correta, D de dado. Se você quer saber um pouco mais, dê uma olhadinha na aula passada que a gente falou sobre isso. E, finalmente, pessoal, a última questão diz assim: em relação ao Instituto da Medida de Segurança, é correto afirmar que a. Para sua aplicação, é considerada a totalidade dos pressupostos jurídicos penais, utilizando a aplicação de uma pena. Está dizendo assim, está dizendo que para aplicar a medida de segurança, é utilizado tudo que diz respeito às penas. Para sua aplicação, é considerada a totalidade dos pressupostos jurídicos penais para a aplicação da pena. Falso. A pena é diferente de medida de segurança. Não é à toa que cada uma tem regulação própria. É certo que os princípios aplicáveis às penas são aplicáveis às medidas de segurança. Mas, por exemplo, as penas, elas são determinadas por prazo máximo. Já a medida de segurança, a gente viu na aula passada, que ela é determinada por prazo mínimo. A lei, ela não prevê prazo máximo para a medida de segurança. Então, está errado que ele está dizendo que tudo que se aplica para a pena, aplica para a medida de segurança. Falso. B. A medida de segurança não pode ser executada por prazo superior a 30 anos. Isso está correto, é jurisprudência. Tem que respeitar o artigo 75 do Código Penal. C. Não pode ser configurada, por não ser configurada espécie de sanção penal, já está falso. Vimos na aula passada. Existem 2 espécies de sanção penal, as penas e as medidas de segurança. Medida de segurança é espécie de sanção penal, sim, e se submetem às causas extintivas de punibilidade que a gente vai ver no simulado 13. D. A desinternação do agente submetido à medida de segurança será sempre definitiva. Falso. A desinternação é condicional. Ele vai ficar sendo observado por 1 ano. Isso está aqui no parágrafo 3º do artigo 97. Diz assim: a desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser reestabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo da persistência da sua periculosidade. Então, essa está errada, porque ele está falando que a desinternação é definitiva. Não é definitiva. A desinternação, ela é no período de ela vai ficar, se você for desinternado, ou seja, saiu do hospital psiquiátrico, durante 1 ano você vai ficar em observação. Se persistir, se você praticar um fato que indica que ainda persiste a sua periculosidade, o juiz determina que você volte. Isso está errado. Item E. É aplicado por prazo indeterminado. Falso, já contradiz a B de bola, que diz que vai ser aplicado por prazo indeterminado. Galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau.